Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, gente, as notícias não param em relação ao nosso querido apresentador, o Marcelo Rezende. Desde ontem, quando nós contamos aqui no nosso programa, através do Vladimir Alves, do Felipe Campos, que ele havia sido hospitalizado já no último domingo, não é? E aí, o que acontece? Ele realmente está hospitalizado aqui em São Paulo. Isso é mais do que confirmado, como vocês já sabem. Ontem, depois que nós demos a informação aqui na Tarde é Sua, todo mundo foi em busca disso e confirmou essa informação, e mais dados foram acrescentados ao estado de saúde do Marcelo Rezende. Ele está num hospital aqui em São Paulo, exatamente como a gente disse, que era na Zona Sul, na verdade é no bairro de Moema, é no Hospital Moriá, onde ele se encontra. É que ontem ainda estavam pedindo para preservar essa coisa toda, que a notícia não vazaria, mas acabou vazando na verdade. Então esse é o hospital em que ele se encontra. Muita gente dizendo, não, o Marcelo Rezende está no Hospital Sírio-Libanês. Não está. Ele saiu de Alphaville e foi realmente para o bairro de Moema, para esse hospital que a gente está dizendo para vocês. E lá hoje, inclusive, além da imprensa, se encontram vários amigos do Marcelo Rezende, porque ontem a situação estava muito indefinida, muito delicada. A gente chegou a dizer isso aqui para vocês, e os familiares não estavam querendo visitas, os filhos não estavam querendo visitas. Na verdade, eles estavam preservando o pai ao máximo que eles pudessem, não é? Inclusive, preferiu que os amigos não o vissem. Ontem, até a namorada, a Luciana Lacerda, né, eles pensaram duas vezes, vamos permitir o acesso, não vamos permitir o acesso, mas aí ela conseguiu vê-lo, evidentemente. Tem também a informação de que agora, ele desde ontem já, ele está com esse problema de pneumonia. Por isso, quando surgem as informações, ele está respirando por aparelhos, se isso realmente estiver acontecendo, é por conta da pneumonia, não existe um outro motivo para isso. É porque ele acabou também nessa fragilidade toda em que, de repente, ele mergulhou, depois de um período de estabilidade, aí ele acabou contraindo, desenvolvendo uma pneumonia, e isso é que fez com que realmente ele talvez, porque essa informação também não é confirmada, tivesse que passar um período respirando por aparelhos até que a pneumonia fosse cedendo. Na verdade, ele foi internado não por conta disso, mas por conta das dores fortíssimas no fígado e no pâncreas, que é realmente onde se encontram os tumores de câncer, não é? E por conta disso, ele foi sedado, para que ele não sofresse com tantas dores, até que o seu organismo fosse estabilizado, recuperasse mais da energia que ele perdeu, e se pudesse continuar aí essa guerra, a verdadeira guerra contra esse câncer muito sério, que ele tem, muito agressivo, como ele mesmo sabia, como vocês ficaram sabendo desde o começo. A nossa repórter, a Cíntia Lima, ela está lá no hospital, não é? Daqui a pouco ela vai entrar ao vivo aqui pra gente com as últimas informações, porque a informação que a gente tem hoje é que de ontem para hoje ele ainda deu uma pioradinha. O estado dele deu uma agravada. Então, todos os cuidados estão sendo tomados, todas as providências. Ele está super monitorado realmente, mas por conta de juntar uma coisa com a outra, o estado delicado em função do câncer e mais a pneumonia, ele acabou tendo uma outra queda de energia, um outro agravamento no estado dele. Então, tem vários amigos lá já, mas não se sabe se vão poder visitá-lo, mesmo porque ele está na UTI. E a unidade de terapia intensiva, vocês sabem, tem horários específicos. Existe essa determinação da família de preservá-lo o máximo possível, não permitir que nem os amigos sequer o vejam, e a restrição também para a namorada, mas isso ainda ela tem conseguido vê-lo. E a gente sabe que por lá estão já a Fabíola Gadelha, o Geraldo Luiz também se dirigiu ao hospital, todo mundo querendo mais informações e a possibilidade de ver o
amigo, de poder, se ele não estiver sedado, porque quando passa a sedação, antes dele ser sedado de novo, ele fala, ele conversa. Ele inclusive fez uma declaração de amor para a namorada, uma declaração de amor para Luciana, entre uma sedação e outra. Da Luciana hoje a Deus, pedindo para que Deus cuide de quem ela não pode cuidar no momento, porque nesse momento os cuidados todos que ela vinha tendo com ele, plantão direto do lado dele, não estavam, né? Agora não bastam, não são mais suficientes. Ela postou hoje: querido Deus, cuida de quem eu não posso cuidar, obrigada. Muita gente interpretou isso de duas formas, dizendo que era uma mensagem ambígua, porque realmente não está mais nas mãos dela, né? Está nas mãos de Deus e dos médicos, esses cuidados, tanto que ele precisou ser hospitalizado, mas também porque havia, né, essa história da família titubeava um pouco, deixa entrar, não deixa entrar, melhor, e se ele se emociona, não vai ser prejudicial, enfim, ficou aquela dúvida toda, mas a Luciana acabou vendo, ele já soube que ela está por lá, porque o medo da Luciana é que realmente ele pensasse que ela não estava mais do lado dele, que ele acordasse e ela não estivesse lá, e ele pensasse que ela não fosse mais ali ficar com ele. Ela tinha muito esse receio, mas aí ele sabe que, claro, ela está por lá, quando é permitido, ela entra, ela fica com ele, mesmo quando ele está sedado, ela fala coisas para ele, ela marca a presença dela lá, e é o que é possível fazer agora. Por isso que realmente ela fala, não é? Deus, cuida de quem eu não posso cuidar agora, porque agora saiu realmente das mãos dela, agora é nas mãos de Deus e nas mãos dos médicos. Nós vamos chamar a nossa repórter Cíntia Lima e a gente vai ver quais são as últimas informações em relação ao estado de saúde de Marcelo Rezende. Boa tarde, Cíntia. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente estamos aqui em frente ao Hospital Moriá, na região de Moema. Lógico que todos vêm acompanhando o estado fragilizado, debilitado, essa luta do apresentador Marcelo Rezende contra o câncer. Abriu mão da quimioterapia, passou a ter uma alimentação diferenciada e, na verdade, Sônia, por volta da 1h da tarde, eu estava dentro do hospital, encontrei a Fabíola dele, a gente sabe da amizade, do carinho mútuo entre os dois. Ela, lógico, diante de uma situação dessa, afinal de contas, Marcelo Rezende deu entrada com uma pneumonia grave, ou seja, o estado de saúde dele mais debilitado. Ela estava com um semblante, lógico, bem preocupado, ela estava bem abalada, tenso, isso é muito natural, a gente imagina pela proximidade, né? Aliás, nos últimos dias mesmo, o Marcelo, que sempre quis ficar dentro da casa dele, na região de Alphaville e Tamboré, ele fez questão disso durante o tratamento, tinha todo um aparato médico lá também, né, Sônia? Enfermeiros e médicos, mas diante da gravidade da pneumonia, não teve jeito, ele veio, foi trazido aqui ao hospital. Por volta das 2h30 da tarde, como você disse, eu vi entrar por aquela portaria principal o apresentador Geraldo Luiz, que a gente sabe também, os dois cultivam, né, uma amizade a longo prazo também, já vem de um bom tempo, e a própria Luciana Lacerda, a namorada, que mais uma vez nos emociona. Como você disse, esse depoimento que é Deus cuida de quem eu não posso cuidar, ela chegou junto com o Geraldo Luiz, eles chegaram um pouco apressados, a gente sabe que a situação é extremamente delicada. Eu conversei com a assessoria do hospital, Sônia, em princípio nenhum boletim médico, eles não têm autorização da família para passar nenhum tipo de informação, porém a informação que chegou para a gente agora, cerca de 10, 15 minutos, é que o estado de saúde do Marcelo Rezende vem se agravando, ele está mais fragilizado ainda do que quando deu entrada, Sônia. Tá certo, Cíntia. A gente sabe, inclusive, que antes da Luciana embarcar para os Estados Unidos, aquela viagem que ela fez e que despertou a curiosidade de todo mundo, né? E que ela teria ido buscar um tal medicamento que agora a gente não sabe para que efetivamente que era, ou se não deu nem tempo de ser usado, porque a situação dele se agravou a ponto dele precisar ser hospitalizado. Quem estava sempre cuidando dele era a Fabíola Gadelha mesmo, né? Então, realmente, ela que estava cuidando dele enquanto a Luciana estava viajando. A informação que a gente tem também, Cíntia, é que, na verdade, não era um medicamento, era um equipamento. Agora, que tipo de equipamento, a gente também não sabe o que era. Talvez fosse alguma coisa já para facilitar a respiração. Ela não deu maiores detalhes, ela não está em condições de falar com ninguém por enquanto, né, Cíntia?
Com certeza, Sônia, mas falar em equipamento, talvez a gente até acredite que seja mais viável do que medicamento. Porque, sim, como eu disse, lá em Tamboré 2, a casa do Marcelo Rezende, ele tinha todo o aparato, Sônia. A intenção dele era permanecer em casa, em nenhum momento ele queria ir para o hospital, a gente sabe disso. Foi uma opção dele, tanto abrir mão da quimioterapia, quanto passar a ter a fé, que é mais do que fundamental em qualquer situação, lógico, mas também com essa dieta de alimentos diferenciados e mais destinados a uma situação fragilizada como a dele do câncer, né, no pâncreas e no fígado. Então o equipamento veria muito de acordo a essa situação, porque desde a semana passada surgiram informações que ele tinha todo o aparato na casa dele. Sim, é verdade. Tudo, médicos, enfermeiros, cama, vários equipamentos, porque lógico, poderia acontecer de ele ficar mais debilitado, de precisar de uma sedação, fortes dores, a gente não consegue prever. Então a ideia do Marcelo Rezende, que a gente tem conhecimento, era ficar dentro de casa o maior tempo possível e com todo o aparato médico. Mas pelo jeito, mesmo com todos os equipamentos... Oi, caiu nossa comunicação com a Cíntia Lima, mas isso que a Cíntia está falando, já sabia realmente que ele tinha todo o equipamento de uma sala de emergência. Tinha o tal do home care, que é você tem todo o equipamento, você monta um quarto, como praticamente fosse um quarto de unidade de terapia intensiva, né? Qualquer emergência você tem lá os primeiros recursos, essa coisa toda. Mas isso não foi suficiente para realmente dar a ele o socorro que ele precisou no momento em que as dores ficaram insuportáveis. Pelo menos essas são as informações, tanto que aí, não é, chamaram a ambulância que foi buscá-lo e levou direto para o Hospital Moriá, aí em Moema. O porquê da escolha desse hospital e não o Albert Einstein, onde ele ficou internado na primeira vez, não é, quando teve o diagnóstico, embora se diga também que ele já sabia que tinha essa doença desde algum tempo, e aí quando ele piorou é que ele foi realmente para o hospital, teve a confirmação do diagnóstico e o início do tratamento, que ele fez uma sessão de quimioterapia, não quis fazer mais, preferiu realmente a terapia alternativa, só alimentação natural, o tratamento espiritual também, ele uniu as duas coisas, mas infelizmente ele deu uma melhora e depois infelizmente, de repente, né, caiu, a energia caiu, que foi esse último vídeo que ele acabou postando para explicar até isso, que esse tipo de busca de cura que ele optou era de altos e baixos, e ele estava numa fase de baixos. O problema é que ele não saiu dessa fase, e mesmo agora no hospital, o que a gente tem a informação é que de ontem para hoje ele ainda deu mais uma piorada, teve mais uma fragilizada no seu organismo. Então, né, daí os amigos estarem indo para lá em busca de mais informações e de querer vê-lo, de ficar com ele, de passar uma palavra de ânimo, de conforto, né? Mesmo sedado, os médicos costumam dizer que as pessoas podem, de repente, perceber a presença, sentir alguma coisa positiva que ajude num momento delicado como esse. Então, tudo é válido e os amigos não abandonam de verdade. Agora, também é válida a preocupação dos filhos, tá? Todo mundo assim, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque de repente eles querem mesmo preservar o pai deles ao máximo, pegar e dizer, gente, deixa ele dar uma melhorada efetiva mesmo, aí claro, vocês podem visitar, podem conversar, podem falar com ele, mas no momento não se sabe. Agora a ordem já é essa mesmo, o hospital, nenhum boletim informativo, nada, isso é ordem da família para que não sejam passadas informações à imprensa, o que não nos impede de passar as informações para vocês, porque mesmo sem o boletim oficial, nós estamos lá, não é? A nossa repórter Cíntia Lima está lá, as emissoras de TV também têm os seus repórteres por lá e com isso vai se fazendo, né, aí vão se colhendo informações para que a gente possa passar para vocês que tanto amam e tanto rezam e têm feito essa corrente maravilhosa pela recuperação do Marcelo Rezende. A gente retomou nossa comunicação com a Cíntia Lima. Diga, Cíntia. Verdade, Sônia, estamos a posto, a gente sabe o grande interesse, o que é natural, uma figura pública extremamente carismática, competente, o próprio diagnóstico dele pegou todo mundo de surpresa, né, Sônia? Lembra? Lembra que o nosso programa, a gente tentando obter informações, aliás, se eu não me engano, foi bem naquela época que a gente recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Foi.
e você ao vivo pediu uma oração ao Marcelo Rezende. Foi mais um momento emocionante daquele dia que sempre é, no A Tarde é Sua, quando a gente recebe a imagem peregrina, né? Então foi naquele período, as pessoas foram pegas de surpresa, assim, infelizmente é uma doença difícil da gente assimilar. Graças a Deus nós temos históricos, né, de pessoas que vencem, que conseguem vencer essa doença, que estão ótimas, mas infelizmente outras, a gente continua torcendo pelo Marcelo, a fé é trabalhada, mas a gente sabe que assusta a família também, né, Sônia? A filha dele veio de fora para ficar perto também, e como você disse, a gente está bem pertinho, a poucos metros atrás de mim é a entrada principal do hospital, ele está ali ao lado da família, da Fabiola Gadelha, da Luciana Lacerda, do Geraldo Luiz, pessoas extremamente próximas, e lógico, a qualquer momento, independente de um boletim médico oficial ou não, a gente sabe que daqui de onde estamos, pode chegar qualquer tipo de informação, Sônia. A gente torce, lógico, informações mais amenas, embora o estado de saúde seja grave e delicado, aos pouquinhos a gente espera dar informações mais amenas, mas reforçando umas 15 para as 3 da tarde, a notícia que eu obtive daqui, da porta do hospital, é que o estado de saúde do apresentador Marcelo Rezende se agravou um pouco e está mais delicado ainda. Tá certo, então, Cíntia, qualquer nova informação é só chamar, a gente abre espaço para você, não é? E a gente vai continuar pedindo, como a gente tem pedido aí pelas nossas redes sociais e os amigos também têm pedido muito, que todo mundo continue com a corrente de orações, que sempre deu energia para ele, que sempre foi um apoio muito grande, para que realmente ele supere esse momento mais delicado, e eu acredito que há de superar, e ele possa voltar para casa, né? E retomar a guerra dele contra o câncer. O que a gente espera, na verdade, e os amigos mais chegados também, é que superado esse momento quase crítico, de tão delicado que está, ele possa voltar para o tratamento, não é? Ou pelo menos fazer as duas coisas, a encontrar um meio termo entre o tratamento tradicional de câncer, o alopático, o acompanhamento clínico, talvez até uma quimioterapia mais leve que seja, mas que ele faça também, continuando com a alimentação natural, que ele acha importante, ele tinha até se dado bem realmente, e o tratamento espiritual, do qual ele não abre mão e nem deve, na verdade. Isso sempre foi a maior alavanca, acredito eu, para o Marcelo Rezende ir em frente na sua luta contra o câncer. Então, o que os amigos esperam é isso, né? A pneumonia fique curada, ele possa recuperar a energia dele, voltar para o ponto de partida, para o ponto onde ele estava, quando a coisa, infelizmente, começou a se agravar. Porque lembra que ele estava naquela fase em que o médico tinha liberado até carboidrato, tinha falado que se ele quisesse fazer pequenas viagens, curtas viagens, ele poderia fazer, ou seja, ele vinha progredindo de um jeito positivo e de repente faltou a energia, de repente, né, como se desligasse um botão, caiu a luz, mas ele vai se recuperar, eu acredito, ele está em ótimas mãos, apesar de realmente ter piorado do dia que ele foi internado para ontem e de ontem para hoje, não é? Vamos torcer aí para que as coisas sejam revertidas, e podem ser, para Deus nada é impossível. Aí se recomeça o tratamento, mas no mix, né? Volta para a terapia clínica tradicional de luta contra o câncer e mantém as coisas positivas da terapia alternativa a qual ele tinha aderido, porque assim o pessoal está achando que ele possa conseguir um resultado melhor. Ele não fique tanto nos altos e baixos que ele mesmo descreveu para a gente. Ele possa estabilizar, né, e aí prosseguir o tratamento até o final. Gente, o câncer é uma doença terrível, pode até matar. Antes já era uma sentença de morte, hoje pode até matar, mas a gente sabe que tem muita gente se recuperado muito dessa história. E para vocês ficarem com uma notícia boa, pelo menos, o veterano apresentador, entrevistador da TV americana, o Larry King, que abandonou tudo porque ele tinha um câncer de pulmão, hoje ele está na imprensa americana dando a notícia de que ele está curado. Não tem mais o problema do câncer de pulmão, tanto quanto a Ana Maria Braga aqui no Brasil também. Então, existe sim. E olha que o Larry King, ele é muito mais velho que o Marcelo Rezende. Muito boa tarde, Alondra. Tudo bom, querido? Marcelo Pelvezan, tudo bom, querida? Ele já está na casa de quase uns 90 anos, eu acho. Ele tem uns 80 e pouco. O Larry King, né? Claro, os seus suspensórios, marca registrada. Então, hoje é um dia, desde ontem já, não é? Vem a
notícia e deixa os fãs americanos muito felizes, o público que o admira há décadas, sabendo que ele venceu a doença, um câncer de pulmão, e dele está absolutamente curado, mesmo numa idade avançada. Então, vamos pensar positivo, não custa nada, certeza, né, Marcinha? A pneumonia realmente foi oportunista, né? Sim, porque claro, o organismo está fragilizado. Eu já tive 3 pneumonias, né? E assim, é uma doença muito complicada, porque você não consegue respirar, mas é absolutamente tratável, e eu sei por experiência própria, o antibiótico não faz efeito. 83 anos, a idade do Larry King. Muito mais do que eu imaginava, muito mais mesmo, o antibiótico não faz efeito de cara, então a sensação que você tem nos 2, 3 primeiros dias, que você está tomando inutilmente, que não está, mas não é isso, tem aquele prazo do antibiótico. Então, se Deus quiser, logo, logo, Marcelo já vai começar a se recuperar. Assina embaixo tudo que você falou, tem que fazer os 3 tratamentos. Faz ali, mix de tudo, né? Você sabe que tem rolado uma coisa nas redes sociais, acho que também é importante dizer, e até os próprios amigos, a gente viu um apresentador aí mandando o Marcelo Rezende ir para o tratamento tradicional, com quimioterapia, o Milton Neves. É importante dizer que eu vi muitas pessoas criticando, se é que é possível criticar o Marcelo Rezende num período como esse. Você sabe que a gente conversou com o Milton Neves hoje, nossa produção entrou em contato com ele, porque ele tinha feito aquele apelo tão dramático. Ele não estava sabendo ainda que o Marcelo tinha sido internado. Ele ficou mais preocupado ainda do que ele já estava, mas também está botando fé que as coisas se resolvam. Eu vou só pedir um tempinho aqui para vocês, porque eu vou chamar o Felipe Campos, que tem mais informações, tem novas informações em relação ao estado de saúde do Marcelo Rezende. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Aron. Boa tarde. A gente poderia começar hoje também o programa, né, com uma alegria, sempre como a gente começa, mas infelizmente, a gente tem que noticiar e trazer as informações aí para o público do A Tarde é Sua. Ontem eu obtive a informação que o Marcelo ele recebeu, inclusive também a visita de um pastor no próprio quarto para levar uma bênção para ele, que bom enfim. isso. E uma fonte de dentro do próprio hospital, Sônia, me disse que o que levou também o Marcelo Rezende a ser internado foi a desidratação e a falta de uma proteína que ele estava precisando. Então eles internaram justamente, obviamente, para combater a infecção da própria pneumonia, as dores e essa desidratação. Essa desidratação foi o que olha os vistos que deu essa murchada nele, né? Nitidamente. E foi essa desidratação que deixou os médicos muito preocupados. Porque a pneumonia, obviamente, que no caso dele, que está debilitado, enfim, tem que ser tratado realmente com antibiótico no hospital, enfim, né? Com toda o que é necessário. Mas a desidratação foi um fator extremamente preocupante nos médicos quando decidiram realmente internar o Marcelo Rezende. E como a própria Cintia Lima disse, o estado dele é muito crítico. Então, assim, nós precisamos realmente, como ontem nós pedimos, continuar as nossas correntes de orações e pedindo para que alguma bênção, um milagre, alguma coisa aconteça em toda essa história, porque o estado dele não é nada fácil. Certo. Ô, Felipe, você sabe que proteína é essa que falta? Foi da alimentação? Foi de alguma medicação? Olha, parece que é uma proteína do nosso próprio organismo. Essa proteína, ela é fabricada através do nosso próprio organismo. Entendi. Então, quando falta essa proteína, começa, o que pode acontecer é o seguinte... O sistema imunológico começar a ficar completamente comprometido. Então, foi justamente isso também que levou essa reposição da proteína e a própria desidratação também, Sônia Abrão. Certo, Felipe. Ok. Bom, ontem eu achei importante isso que você falou, de o pastor ter ido, né, visitá-lo, dar uma bênção. Independente de qualquer religião, Com certeza. Claro. Né? Ele já foi católico, agora ele estava no espiritismo, né? Fazendo cirurgias espirituais, inclusive. Agora recebeu a visita de um pastor, quer dizer, são todas as energias do bem, sublimes, divinas, que estão vindo aí para ele. Isso é muito bom. E na verdade, assim, eu acredito que ele é um cara tão especial, ele é uma pessoa tão... Eu gosto muito do Marcelo Rezende, inclusive eu coloquei, acho que no Instagram hoje ou ontem, logo que eu saí da Fazenda,
que aí eu fui fazer o Domingo Show e eu encontrei com o Marcelo no corredor. E tava toda aquela polêmica, enfim, daquela minha saída extremamente esquisita, enfim, tal. E o Marcelo pegou e falou assim pra mim, ele falou, olha, eu gostei de ter te assistido, eu acho que você não tem que mentir em nenhum momento, eu acho que você tem que ser verdadeiro até o final. Maravilha, né? Me dá só um minutinho, porque o Milton Neves está na linha com a gente, vamos conversar com ele. Boa tarde, Milton Neves. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Estamos indo, né? Tentando aí ficar rezando o máximo que a gente puder para o Marcelo poder reagir, sair do hospital, voltar para casa. Eu queria tanto falar com você porque eu achei tão oportuno aquele apelo que você fez. Era uma coisa que todos nós queríamos ter dito, falado, feito esse apelo, levado ele embora para o hospital rapidamente, não é? Talvez não tivesse chegado a esse ponto que ele chegou hoje. E você, como é que está se sentindo, Milton? Bom, eu estou aqui no meu escritório na Avenida Paulista com um colega jornalista que está escrevendo a história do Nacional Atlético Clube, e eu estou aqui na minha sala, onde eu guardo algumas relíquias da minha carreira. E estou vendo aqui Diário Popular, cada vez melhor. Eu, você, Carlos Nascimento, Carlos Brickman e tal, Alberto Helena Júnior, entendeu? Foi naquele tempo nosso lá, o Pouco, muito bom, lá no Diário Popular. Mas espera aí, me dá uma informação que eu não tenho. Agora você me deixou procurar com o lead aí que você me anuncia. Eu fiquei preocupado. O que aconteceu hoje com o Marcelo Rezende? Então, até a nossa produção me informou que quando falou com você, você não sabia o que tinha acontecido com ele ainda, né? Na verdade, você não sabia que aquele seu receio do que acontecesse alguma coisa mais séria havia se concretizado, porque ele foi hospitalizado desde o domingo em função de uma desidratação, da falta de uma proteína, segundo o Felipe Campos está informando a gente agora, fortíssimas dores que o levaram a ser sedado no hospital e também desenvolveu uma pneumonia grave. E esse é o estado delicado em que ele se encontra hoje no Hospital Moriá, em Moema, aqui em São Paulo, Milton. Mas eu confesso que eu não sabia, viu? Eu gosto muito dele, meu grande amigo, a gente mora próximo. E esse hospital é na Avenida Miruna 713, onde funcionou a vida inteira a TV Record, a Rádio Record e também a Rádio Jovem Pan. Comecei minha carreira em 72 lá, na Avenida Rudemberto, esquina com a Avenida Miruna. Mas não sabia dessa piora do estado de saúde do Marcelo Rezende, um jeito que meu companheiro de vinho, entendeu? A gente tem grandes competições de vinho, a gente vai nos restaurantes aí, Alphaville, lá na Castelo Branco aí do teu lado, vai lá no 53, a gente faz competições de vinho para ver quem que toma o melhor rótulo e tal. Um cara maravilhoso, um sujeito que eu até me intrometi, entre aspas, 98% das pessoas entenderam a minha boa intenção, né, quando eu publiquei no meu Twitter com 2 milhões de seguidores, que Marcelo, por favor, ajude Deus a te ajudar, volte para o hospital. Porque eu sempre falo, viu, que cada um, no entanto, sabe onde o calo aperta. Mas eu sempre digo, para ganhar um jogo de futebol, você tem que botar um ataque como o Dorval, Mengal, Rotim, Pelé e Pepe. Mas para ganhar saúde no jogo contra a má saúde, você tem que escalar hospital, remédio, bisturi, fé em Deus e laboratório, e médico. Entendeu? Isso é um ataque. Agora, ele resolveu não ir ao hospital. Ele não sabia que ele tinha ido já no domingo. Poxa vida, entendeu? Mas eu gosto muito dele. E eu me intrometi até profissionalmente na vida dele, não pessoalmente, agora com esse apelo que eu fiz, que teve 98% de apoio, o pessoal entendeu realmente. Porque profissionalmente eu não conhecia o Marcelo, quando eu trabalhava na Record, houve uma época lá que estava uma loucura. Eu fazia o quinta-feira lá, o Roleta Russa, fazia o terceiro tempo domingo, debate bola diariamente, e fazia também o Cidade Alerta, porque o Datena tinha saído. E ficou uma loucura na minha vida. Eu procurei o bispo e falei, olha, não é possível, eu não aguento fazer 4 programas aqui, precisamos botar alguém. Mas qual que você quer substituição? De polícia aí, até porque é um saco fazer aquilo. E falei, bota o rapaz lá da Rede TV, o Marcelo Rezende, e o bispo falou para mim, mas escuta, mas todo mundo vem aqui querendo o programa, que o apresentador que quer 1 hora, 2 horas, se depender do apresentador, ele fica com 20 horas por dia, todo apresentador e apresentadora querem espichar o seu espaço, e você vem aqui abrir mão do Cidade Alerta? Eu falei, é lógico, eu não estou aguentando. E por que você está indicando um colega lá da Rede TV? Eu nem conheço o Marcelo Rezende, não conhecia a época, 2003, não conhecia. E eu falei pro bispo, falei, vocês não adoram gente ex-global? O Marcelo, além de ser um grande profissional, ele é da Globo, e não deu outra, contrataram o Marcelo. Ele sempre agradeceu esse aspecto profissional, depois ficamos amigos.
moramos coincidentemente próximos, e depois indiquei ele também, outra vez ele estava parado, eu indiquei lá na Band para o Hélio Vargas, que era o diretor, e foi contratado também. Marcelo Rezende é um grande amigo, um cara maravilhoso, e você está me deixando triste, porque eu estou dando a entrevista aqui para o rapaz, o colega, falando do Nacional Atlético Clube, e não sabia, desculpe a minha desinformação, mas não sabia que a coisa tinha chegado já a esse ponto. Infelizmente, né? Bom, vamos continuar rezando. Você também é um homem de fé, né, Milton? E gosta muito dele. Eu acho que todo mundo focando e mandando essa força aí vai ajudar, com certeza, ele superar esse momento tão difícil e depois retomar essa batalha contra o câncer. Quem sabe fazendo esse mix da medicina tradicional com o que ele gosta da alternativa, com o lado espiritual, ele consiga estabilizar e daqui a um tempo vencer essa batalha, certo? Sem dúvida, vamos torcer muito, claro, e tal, todos nós, eu fiz 66 anos, eu faço sempre meu check-up lá no Sírio-Libanês com o Dr. Sérgio, do Carmo Jorge, e é um prazer voltar a falar com você. Agora, Marcelo Rezende, querido, à parte, agora vamos falar de uma coisa de bom humor para concluir, porque me chamam de Sônia Abrão e falam que a Sônia Abrão é o Milton Neves, ou seja, eles falam assim... Porque eu cultuo muito a memória esportiva do futebol. Sim. E você cultua a memória artística do Brasil, né? Até o pessoal brinca mesmo, Milton Neves, você mata muito jogador, Milton Neves. Você parece a Sônia Abrão, mas não é, pô. O jogador morre, tem que contar a história dele. E a Sônia Abrão, quando morre um artista, um cantor e tal, o que ela faz? Ela faz um retrospecto. Aliás, me disseram que você já enterrou a véia surda 115 vezes, viu? Tá bom, então, imagina. Mas olha, a gente tem história juntos, né? No Diário Popular realmente era muito boa aquela nossa época. Obrigada, viu? Vamos ver se a gente fica junto torcendo pro nosso amigo. Nosso querido Marcelo Rezende. Obrigada, querido, obrigada mesmo, viu? Então tá aí, Milton Neves, é como ele disse, 98% das mensagens que ele recebeu foram de apoio mesmo ao apelo que ele tinha feito para o Marcelo, né? Volta, ele falou que olha o apelo. Para um irmão, para um pai, exatamente. Ele teve coragem de fazer isso em público, né? Isso foi olha importante. Aqui, tá aí, a gente repescou aí para vocês a mensagem do Milton Neves, amigo Marcelo Rezende, quando esse vídeo que foi o último que ele postou, né? Que seja o penúltimo sempre, que ele vai postar outros, se Deus quiser. Amigo Marcelo Rezende, dá muito trabalho para fazer um médico. Por favor, volte para o hospital e ajude Deus a te ajudar. Ele, claro, em letras maiúsculas, e nós te pedimos, volte, né? E agora ele está aí, não voltou por livre e espontânea vontade, mas quer voltou saber? Por uma questão de agravamento da situação, mas é lá que ele está, e a gente sabe que ele está em boas mãos. O recado ainda dizia mais o seguinte: querido amigo Marcelo, volte para o hospital, por favor. Claro, não é intromissão, mas carinho e amizade. Ajude Deus a te ajudar. Volte, por favor. E ele agora está no hospital, está em boas mãos, apesar de estar aí num nível delicado, muito frágil mesmo, mas ele está assim monitorado 24 horas por dia, atendimento de primeira qualidade, se Deus quiser, há de dar certo. Mas quer saber? Deus é tão bom que de repente baixou essa pneumonia nele para fazer ele para o hospital e retomar o tratamento. Retomar em outras bases esse tratamento. Não é verdade? Eu Tipo acho. assim, a gente nem a gente deve ficar triste, porque Deus sabe o que faz. De repente foi um empurrãozinho que ele achou de dar ali no Marcelo para fazer a corda, vamos fazer o tratamento, né? E a gente também não está se intrometendo, mas é que a gente gosta tanto. Valeu de você, a tentativa, mas né? vamos lá. E ontem eu estava vendo o Pedro Bial e o Reinaldo Gianecchini estava lá. Sim. Com o mentor espiritual dele, né, o espiritualista, ele estava falando da luta que ele teve com um linfoma, né, não Hodgkin. E que era mais agressivo. Eram 6 meses de vida para ele, Eram 6 meses, e aí ele falou da importância do tratamento no hospital e desse tratamento no Sírio-Libanês. No Sírio, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E da importância, ele fazia um tratamento de cirurgia espiritual também com, acho que era João de Deus, se eu não me engano. Que cuidou do pai dele também. E também com o Baba, né? Com esse mentor espiritualista. E deu certo, ele está aí lindo, saudável, vai
além do certo aparato pro Marcelo. médico, né? Já, Porque com certeza. Claro, né? O nossa. acompanhamento aí do Sírio que a gente estava falando, do Hospital Sírio-Libanês. certeza. Acho que do Marcelo Rezende é bom a gente ressaltar que, como a Cíntia destacou, tinha uma equipe médica dentro da casa dele que acompanhou esse tratamento alternativo. Uma equipe que ele de resolveu, suporte, mais de, não é? de enfermeiros. De enfermeiros. Mesmo, né? E ele fez esse tratamento alternativo, contrariando muitos médicos e muita gente, mas também teve um acompanhamento, né? Ele não fez por livre Não era aleatório. Mas é que diante decisão. da agressividade da doença, não foi Sem suficiente. dúvida. Então é onde se reanalisa, se põe na balança o lado que foi bom, o lado que não foi, e se retoma em outras bases, que é isso que a gente acha importante, porque do Reinaldo Giannichini, meu Deus do céu, ele já ultrapassou aquele período que você fica de observação de 5 anos, e graças a Deus não teve absolutamente firme e mais forte nada, também. firme e forte, malhando, gravando, fazendo tudo que você possa Só imaginar. celular, tá aí, o celular, né? e na novela Pois é, agora, né? Ele vai ter agora um esforço muito grande nesse final, porque o Dantas vai ser muito importante. E tá aí, sabe? Então tem cura sim, Claro. e vai dar certo, se Deus Bom, quiser. A gente volta daqui já já. Cíntia Lima continua de plantão. Qualquer nova informação você vai ter aqui no nosso programa em relação ao estado de saúde do Marcelo Rezende. Já já a gente vem com uma nova bateria de informações da Fazenda. O primeiro dia da Fazenda no ar já deu muito A gente falar, sabia que ia ser polêmica, ia né? ser Mas polêmica. tá mais polêmica do que a gente tá. E daqui a pouco os bafões do Felipe Campos também. Mas agora vamos abrir espaço para os nossos recadinhos do bem. A Lívia está aqui, a gente vai falar de Drena com o Felipe Campos também, direto da redação dele, né? Vamos começar a falar dos bafões desse novo reality show aí. Quer dizer, de novo não tem mais nada, já tá na nona edição, né? E nós esperávamos coisas muito novas e que não vieram, né, na verdade. Ô Felipe, Oi. é verdade que por conta de todas as falhas técnicas, inclusive áudio, 13 pessoas foram Foram demitidas? 15 pessoas. 15 pessoas? Eu fiquei sabendo de 3. Eu fiquei sabendo de 3 inicialmente, mas eles seguraram a informação para não contar de verdade. E agora já sabe que foi uma equipe inteira, né? boa equipe, Será que né? foi o Roberto que demitiu? Você tá demitido? Você tá demitido? Passou Se a bobear, vai passou ser a ele régua. também, né? O carão que ele passou. Olha, não o negócio não tá Ele passou nada, caramba. o negócio não tá nada bem depois da estreia da Fazenda. Realmente cabeças rolaram, 15 pessoas foram mandadas embora e você não sabe, o Carelli ele pode ser substituído. Parece que ele, dependendo do que acertarem aí ou não acertarem, ele pode ficar só com a direção do próprio Dance Brasil, que está fazendo o maior sucesso, e realmente abandonar essa edição da Fazenda. Sério? Porque diz que a pressão é muito grande, porque tem algumas coisas que não vão ao ar, né? Que são editadas, enfim, até mesmo pela internet. Mas diz que é impressionante, Sônia Abrão, os peões reclamando da falta de estrutura dessa edição. Porque como alguns participaram de outras edições e viam a mordomia que era, né? Claro. Mas Quem que estava reclamando mesmo? Foi o Yuri? Foi. E mais quem? Yuri, parece que até a Rita disse o seguinte. O Marcos Harter o Marcos também, Harter. o pessoal que fez. E eles falaram até a questão da própria alimentação. Né? Eles reclamaram, eles estão reclamando também. Falta de infraestrutura, roupa de cama. Apertado. Oi? Apertado, né, Fê? Apertado Estão demais, muito. tudo muito. Então, assim, na verdade, acho que toda aquela expectativa que eles queriam sobre o que eles esperavam sobre essa nova edição da Fazenda realmente não está suprindo com as expectativas. Tá, viu? mas também estavam querendo um hotel 5 estrelas, né? Opa, né? Mudou a sede, mudou e tudo. é um reality em tempos de crise. Isso que eles têm que Em entender. tempos de crise e de reality testes, né? em tempo de crise. 2017, claro, entendi. 2017. Coloca todo mundo Funciona. num puxadinho e tá
tudo certo, né? Exatamente. Ai, ai. E os justos, como a gente discutiu ontem, nós falamos muito sobre isso, realmente ele não estudou absolutamente Falei. nada. Só deu bola fora, só passou carão, como Sônia você Abrão né? conhece televisão, como o nosso querido Milton Neves acabou de falar. Realmente, ele não estudou, ele não estudou nada sobre o programa. Ele não quis nem ensaiar, é verdade? Não, ele não ensaiou. Ele não sabia o nome dos participantes. Sabe ele o que é trocou o nome do engraçado? Matheus pelo do E aí o que acontece? Ele reclama que ele é bombardeado na internet. Ele chegou pro Perseguido. Perseguido. Ele chegou pro Rodrigo Carelli, e aí ele vai chorar com o Carelli, dizendo que ele não sabe por que acabam com ele na internet. Lógico, ele não faz a lição de Uma casa. informação parecida Falta de com essa. senso crítico, né? Informação parecida com essa, porque quando eu falei com o Justus na semana passada, antes da estreia do programa, ele me falou, Felipe Campos, que na primeira edição, que ele só comandou uma, ele no início sofria muito com devia isso. ter ficado só qualquer. Acho que não vai ficar, né, por sinal. Vai continuar com algumas se o programa continuar. Mas o que ele me disse lá, Sônia Abrão, é que ele sofria muito com os ataques na internet, que a primeira pessoa que ele recorria era o Carelli. E aí o Carelli falava assim, calma, Justus, daqui a pouco as coisas vão melhorar, as pessoas vão se acalmar, vai estrear o Big Brother, as pessoas vão criticar o Big Brother, e aí vão falar que a gente sabe fazer o programa. Crítica, ele não sabe. Mas depois ele contou lá pra imprensa que estava presente que ele aprendeu a lidar com isso. Se é verdade ou não. Tomara que tenha aprendido, porque vai ser um dobro a crítica, né? Já tá do jeito que sendo. tá. Porque, nossa. Agora, tem umas coisas, né? Esse microfone que colocaram nos caras também não dá pra entender. É uma argola que vem aqui. Claro tô que vendo dá ali problema. no Você sabe direito. que claro que dá Falhando problema. muito, né? Total. Porque, Começou falhando. inclusive, Né? Eles não se ouviam. O primeiro encontro deles, né? O grupo não ouviu o Roberto, uma coisa ali. Quem acompanha a transmissão pela internet tem se dado conta que a produção corta muitas falas, toda hora tira o áudio do microfone. Exatamente. Hoje de manhã já cortaram 2 vezes, eu estava acompanhando 2 situações. E assim, tá falhando mesmo, esse cordão, essa argola não muito tem estranho bem isso. tecnicamente. Agora, como já... Oi? E o que tem? Lá tá o técnico falando. O Marmita diz que é rígido e por isso que não tem barulho. Ele é um microfone melhor, só que não está funcionando melhor, né? Ele tem que... isso aí vai ter que ser revisto, na verdade, mas o equipamento em si é muito bom e isso eu não vou discutir com o Marmita, porque ele é o mestre, exatamente. Realmente, assim, eu acredito também que o equipamento seja muito bom e né, tudo de ponto. Sim, mas não adianta nada você pegar um equipamento maravilhoso e dar na mão de quem não sabe operar, né? Ou de quem não sabe fazer a história acontecer. Bom, mas né? vamos deixar a parte técnica para os técnicos e vamos falar dos participantes, porque como já se imaginava, o foco, aquele que já começou a gerar polêmica, é o Marcos Harter, o tal do doutor Marcos. Mesmo sem primeiro, né? mesmo mas ele quer também, né? Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer, mas ele começou totalmente recuado, né? Então, são duas coisas que, primeiro, o programa já está enfrentando crítica porque o público não entende como 2 acusados de agressão às mulheres foram convocados. E os 2 já tinham participado da mesma edição do Big Brother. Então, se um só a gente já estava falando esquisito, convocar parece prêmio para tudo que o cara aprontou, tem 2, né? Em relação a ele. E fora que o Harter traiu o Yuri, falando aquela história da pensão que tinha ali tremendo da Então, sabe, ele já causa realmente. E assim, agora resolveu falar tudo do Big Brother nessa edição da Fazenda. Mas assim, de uma maneira que eu acho pesada, ou seja, ele não aprendeu nada com tudo que aconteceu. Ele começou a lembrar as histórias debaixo do edredom com a Emily, falando aquelas coisas pesadas, inclusive a frase dela, que ficou clássica aí que o Brasil nunca vai esquecer. Quem né? diria, Até né? isso ele falou, disse que foi a coisa mais bizarra
que ele já ouviu de uma mulher na hora do sexo. E que ele foi usado por ela, que ele foi explorado por ela. Nossa, mas olha, gente, né? É deprimente. E aí o Fábio Arruda, né, vai com todas as letras, fala que ele não gosta do cara. Ele falou que já está empapuçado, que não quer, porque o Marcos indicou ele para sair na votação ali para ser peão, logo no começo, no começo, na primeira mas prova. Mas ele falou que a figura do Marcos não desceu, até porque o Marcos foi pedir sugestões de etiqueta. Que tem nojo isso? Eu não sei se foi nojo, não lembro da palavra, mas ele falou assim, não desceu. Isso, tá. Porque assim, o Marcos foi pedir sugestões de etiqueta antes de começar essa prova que a Marcinha tá contando. Que foi a primeira do programa. Sabe, o Fábio Arruda disse, eu não engulo esse rapaz, esse cara. Que não engole. Não engole, aí tá, o termo. Tá. E a Rita Cadillac também já disse que o Marcos fez burrada. Quer dizer, ele vai enfrentar uma oposição ali que não é fácil. Dentro e fora. E os fãs da Emily que estão se mobilizando nas redes sociais para tirar ele da Fazenda. Né? A coisa vai ficar pesada. Já já a gente continua. Mas agora, deixa eu conversar com a questão de quimioterapia, não quis fazer mais, preferiu realmente a terapia alternativa, só alimentação natural, o tratamento espiritual também, ele uniu as duas coisas, mas infelizmente ele deu uma melhora e depois, infelizmente, de repente, né, caiu, a energia caiu, que foi esse último vídeo que ele acabou postando para explicar até isso, que esse tipo de busca de cura que ele optou era de altos e baixos, e ele estava numa fase de baixos. O problema é que ele não saiu dessa fase, e mesmo agora no hospital, o que a gente tem a informação é que de ontem para hoje ele ainda deu mais uma piorada, teve mais uma fragilizada no seu organismo. Então, né, daí os amigos estarem indo para lá em busca de mais informações e de querer vê-lo, de ficar com ele, de passar uma palavra de ânimo, de conforto, né? Mesmo sedado, os médicos costumam dizer que as pessoas podem, de repente, perceber a presença, sentir alguma coisa positiva que ajude num momento delicado como esse. Então, tudo é válido e os amigos não abandonam de verdade. Agora, também é válida a preocupação dos filhos, tá? Todo mundo assim, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque de repente eles querem mesmo preservar o pai deles ao máximo, pegar e dizer, gente, deixa ele dar uma melhorada efetiva mesmo. Aí, claro, vocês podem visitar, podem conversar, podem falar com ele, mas no momento não se sabe. Agora, a ordem já é essa mesmo, o hospital, nenhum boletim informativo, nada, isso é ordem da família para que não sejam passadas informações à imprensa, o que não nos impede de passar as informações para vocês, porque mesmo sem o boletim oficial, nós estamos lá, não é? A nossa repórter Cintia Lima está lá, as emissoras de TV também têm os seus repórteres por lá e com isso vai se fazendo, né, aí vão se colhendo informações para que a gente possa passar para vocês que tanto amam e tanto rezam e têm feito essa corrente maravilhosa pela recuperação do Marcelo Rezende. A gente retomou nossa comunicação com a Cintia Lima. Diga, Cíntia. Verdade, Sônia, estamos a posto, a gente sabe o grande interesse, o que é natural, uma figura pública extremamente carismática, competente, o próprio diagnóstico dele pegou todo mundo de surpresa, né, Sônia? Lembra? Lembra que o nosso programa, a gente tentando obter informações, aliás, se eu não me engano, foi bem naquela época que a gente recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Foi. E você, ao vivo, pediu uma oração ao Marcelo Rezende. Foi mais um momento emocionante daquele dia que sempre é, no A Tarde é Sua, quando a gente recebe a imagem peregrina. Né? Então foi naquele período, as pessoas foram pegas de surpresa, assim, infelizmente é uma doença difícil da gente assimilar. Graças a Deus nós temos históricos, né, de pessoas que vencem, que conseguem vencer essa doença, que estão ótimas, mas infelizmente outras, a gente continua torcendo pelo Marcelo, a fé é trabalhada, mas a gente sabe que assusta a família também, né, Sônia? A filha dele veio de fora para ficar perto também, e como você disse, a gente está bem pertinho, a poucos metros atrás de mim é a entrada principal do hospital, ele está ali ao lado da família, da Fabiola Gadelha, da Luciana Lacerda, do Geraldo Luiz, pessoas extremamente próximas, e lógico, a qualquer momento, independente de um boletim médico oficial ou não, a gente sabe que daqui de onde estamos,
pode chegar qualquer tipo de informação, Sônia. A gente torce, lógico, informações mais amenas, embora o estado de saúde seja grave e delicado, aos pouquinhos a gente espera dar informações mais amenas, mas reforçando umas 15 para as 3 da tarde, a notícia que eu obtive daqui, da porta do hospital, é que o estado de saúde do apresentador Marcelo Rezende se agravou um pouco e está mais delicado ainda. Tá certo, então, Cíntia, qualquer nova informação é só chamar, a gente abre espaço para você, não é? E a gente vai continuar pedindo, como a gente tem pedido aí pelas nossas redes sociais e os amigos também têm pedido muito, que todo mundo continue com a corrente de orações, que sempre deu energia para ele, que sempre foi um apoio muito grande, para que realmente ele supere esse momento mais delicado, e eu acredito que há de superar, e ele possa voltar para casa, né? E retomar a guerra dele contra o câncer. O que a gente espera, na verdade, e os amigos mais chegados também, é que superado esse momento quase crítico, de tão delicado que está, ele possa voltar para o tratamento, não é? Ou pelo menos fazer as duas coisas, a encontrar um meio termo entre o tratamento tradicional de câncer, o alopático, o acompanhamento clínico, talvez até uma quimioterapia mais leve que seja, mas que ele faça também, continuando com a alimentação natural, que ele acha importante, ele tinha até se dado bem realmente, e o tratamento espiritual, do qual ele não abre mão e nem deve, na verdade. Isso sempre foi a maior alavanca, acredito eu, para o Marcelo Rezende ir em frente na sua luta contra o câncer. Então, o que os amigos esperam é isso, né? A pneumonia fique curada, ele possa recuperar a energia dele, voltar para o ponto de partida, para o ponto onde ele estava, quando a coisa, infelizmente, começou a se agravar. Porque lembra que ele estava naquela fase em que o médico tinha liberado até carboidrato, tinha falado que se ele quisesse fazer pequenas viagens, curtas viagens, ele poderia fazer, ou seja, ele vinha progredindo de um jeito positivo e de repente faltou a energia, de repente, né, como se desligasse um botão, caiu a luz, mas ele vai se recuperar, eu acredito, ele está em ótimas mãos, apesar de realmente ter piorado do dia que ele foi internado para ontem e de ontem para hoje, não é? Vamos torcer aí para que as coisas sejam revertidas, e podem ser, para Deus nada é impossível. Aí se recomeça o tratamento, mas no mix, né? Volta para a terapia clínica tradicional de luta contra o câncer e mantém as coisas positivas da terapia alternativa a qual ele tinha aderido, porque assim o pessoal está achando que ele possa conseguir um resultado melhor. Ele não fique tanto nos altos e baixos que ele mesmo descreveu para a gente. Ele possa estabilizar, né, e aí prosseguir o tratamento até o final. Gente, o câncer é uma doença terrível, pode até matar. Antes já era uma sentença de morte, hoje pode até matar, mas a gente sabe que tem muita gente se recuperado muito dessa história. E para vocês ficarem com uma notícia boa, pelo menos, o veterano apresentador, entrevistador da TV americana, o Larry King, que abandonou tudo porque ele tinha um câncer de pulmão, hoje ele está na imprensa americana dando a notícia de que ele está curado. Não tem mais o problema do câncer de pulmão, tanto quanto a Ana Maria Braga aqui no Brasil também. Então, existe sim. E olha que o Larry King, ele é muito mais velho que o Marcelo Rezende. Muito boa tarde, boa tarde, tudo bom, querido? Marcelo Pelvezan, tudo bom, querida? Ele já está na casa de quase uns 90 anos, eu acho. Tem uns 80 e pouco. O Larry King, né? Claro, os seus suspensórios, marca registrada. Então, hoje é um dia, desde ontem já, não é? Vem a notícia e deixa os fãs americanos muito felizes, o público que o admira há décadas, sabendo que ele venceu a doença, um câncer de pulmão, e dele está absolutamente curado, mesmo numa idade avançada. Então vamos pensar positivo, não custa nada, certeza, né, Marcinha? A pneumonia realmente foi oportunista, né? Sim, porque claro, o organismo está fragilizado. Eu já tive 3 pneumonias, né? E assim, é uma doença muito complicada, porque você não consegue respirar, mas é absolutamente tratável, e eu sei por experiência própria, o antibiótico não faz efeito. 83 anos, a idade do Larry King. Muito mais do que eu imaginava, muito mais mesmo. O antibiótico não faz efeito de cara, então a sensação que você tem nos 2, 3 primeiros dias, que você está tomando inutilmente, que não está, mas não é isso, tem aquele prazo do antibiótico. Então, se Deus quiser, logo o Marcelo já vai começar a se recuperar. Assina embaixo tudo que você falou, tem que fazer os 3 tratamentos. Faz um ali. Mix de tudo, né? Você sabe que tem rolado uma coisa
nas redes sociais, acho que também é importante dizer, e até os próprios amigos, a gente viu um apresentador aí mandando o Marcelo Rezende ir para o tratamento tradicional, com quimioterapia, o Milton Neves. É importante dizer que eu vi muitas pessoas criticando, se é que é possível criticar o Marcelo Rezende num período como esse. Você sabe que a gente conversou com o Milton Neves hoje, nossa produção entrou em contato com ele, porque ele tinha feito aquele apelo tão dramático. Ele não estava sabendo ainda que o Marcelo tinha sido internado. Ele ficou mais preocupado ainda do que ele já estava, mas também está botando fé que as coisas se resolvam. Eu vou só pedir um tempinho aqui para vocês, porque eu vou chamar o Felipe Campos, que tem mais informações, tem novas informações em relação ao estado de saúde do Marcelo Rezende. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Aron. Boa tarde. A gente poderia começar hoje também o programa, né, com uma alegria, sempre como a gente começa, mas infelizmente, a gente tem que noticiar e trazer as informações aí para o público do A Tarde é Sua. Ontem eu obtive a informação que o Marcelo ele recebeu, inclusive também a visita de um pastor no próprio quarto para levar uma bênção para ele, que bom enfim. isso. E uma fonte de dentro do próprio hospital, Sônia, me disse que o que levou também o Marcelo Rezende a ser internado foi a desidratação e a falta de uma proteína que ele estava precisando. Então eles internaram justamente, obviamente, para combater a infecção da própria pneumonia, as dores e essa desidratação. Essa desidratação foi o que olhos vistos, que deu essa murchada nele, né? Nitidamente. E foi essa desidratação que deixou os médicos muito preocupados. Porque a pneumonia, obviamente, que no caso dele, que está debilitado, enfim, tem que ser tratado realmente com antibiótico no hospital, enfim, né? Com toda o que é necessário. Mas a desidratação foi um fator extremamente preocupante nos médicos quando decidiram realmente internar o Marcelo Rezende. Certo. E como a própria Cintia Lima disse, o estado dele é muito crítico. Então, assim, nós precisamos realmente, como ontem nós pedimos, continuar as nossas correntes de orações e pedindo para que alguma bênção, um milagre, alguma coisa aconteça em toda essa história, porque o estado dele não é nada fácil. Certo. Ô Felipe, você sabe que proteína é essa que falta? Foi da alimentação? Foi de alguma medicação? Olha, parece que é uma proteína do nosso próprio organismo. Essa proteína, ela é fabricada através do nosso próprio organismo. Entendi. Então, quando falta essa proteína, começa, o que pode acontecer é o seguinte. O sistema imunológico começar a ficar completamente comprometido. Então, foi justamente isso também que levou essa reposição da proteína e a própria desidratação também, Sônia Abrão. Certo, Felipe. Ok. Bom, ontem eu achei importante. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, gente, as notícias não param em relação ao nosso querido apresentador, o Marcelo Rezende. Desde ontem, quando nós contamos aqui no nosso programa, através do Vladimir Alves, do Felipe Campos, que ele havia sido hospitalizado já no último domingo, né? E aí, o que acontece? Ele realmente está hospitalizado aqui em São Paulo, isso é mais do que confirmado, como vocês já sabem. Ontem, depois que nós demos a informação aqui na Tarde é Sua, todo mundo foi em busca disso e confirmou essa informação, e mais dados foram acrescentados ao estado de saúde do Marcelo Rezende. Ele está num hospital aqui em São Paulo, exatamente como a gente disse, que era na Zona Sul, na verdade é no bairro de Moema, é no Hospital Moriá, onde ele se encontra. É que ontem ainda estavam pedindo para preservar essa coisa toda, que a notícia não vazaria, mas acabou vazando na verdade. Então esse é o hospital em que ele se encontra. Muita gente dizendo, não, o Marcelo Rezende está no Hospital Sírio-Libanês. Não está. Ele saiu de Alphaville e foi realmente para o bairro de Moema, para esse hospital que a gente está dizendo para vocês. E lá hoje, inclusive, além da imprensa, se encontram vários amigos do Marcelo Rezende, porque ontem a situação estava muito indefinida, muito delicada, a gente chegou a dizer isso aqui para vocês, e os familiares não estavam
estavam querendo visitas, os filhos não estavam querendo visitas. Na verdade, eles estavam preservando o pai ao máximo que eles pudessem, não é? Inclusive, preferiu que os amigos não o vissem. Ontem, até a namorada, a Luciana Lacerda, né, eles pensaram 2 vezes, vamos permitir o acesso, não vamos permitir o acesso, mas aí ela conseguiu vê-lo, evidentemente. Tem também a informação de que agora, ele desde ontem já, ele está com esse problema de pneumonia. Por isso, quando surgem as informações, ele está respirando por aparelhos, se isso realmente estiver acontecendo, é por conta da pneumonia, não existe um outro motivo para isso. É porque ele acabou também nessa fragilidade toda em que, de repente, ele mergulhou, depois de um período de estabilidade, aí ele acabou contraindo, desenvolvendo uma pneumonia, e isso é que fez com que realmente ele talvez, porque essa informação também não é confirmada, tivesse que passar um período respirando por aparelhos até que a pneumonia fosse cedendo. Na verdade, ele foi internado não por conta disso, mas por conta das dores fortíssimas no fígado e no pâncreas, que é realmente onde se encontram os tumores de câncer, não é? E por conta disso, ele foi sedado, para que ele não sofresse com tantas dores, até que o seu organismo fosse estabilizado, recuperasse mais da energia que ele perdeu e se pudesse continuar aí essa guerra, a verdadeira guerra contra esse câncer muito sério, que ele tem muito agressivo, como ele mesmo sabia, como vocês ficaram sabendo desde o começo. A nossa repórter, a Cíntia Lima, ela tá lá no hospital, não é? Daqui a pouco ela vai entrar ao vivo aqui pra gente com as últimas informações, porque a informação que a gente tem hoje é que de ontem para hoje ele ainda deu uma pioradinha. Né, o estado dele deu uma agravada. Então, todos os cuidados estão sendo tomados, todas as providências, ele está super monitorado realmente, mas por conta de juntar uma coisa com a outra, o estado delicado em função do câncer e mais a pneumonia, ele acabou tendo uma outra queda de energia, um outro agravamento no estado dele. Então, tem vários amigos lá já, mas não se sabe se vão poder visitá-lo, mesmo porque ele está na UTI. E a unidade de terapia intensiva, vocês sabem, tem horários específicos. Existe essa determinação da família de preservá-lo o máximo possível, não permitir, né, que nem os amigos sequer o vejam, e a restrição também para a namorada, mas isso ainda ela tem conseguido vê-lo. E a gente sabe que por lá estão já a Fabíola Gadelha, o Geraldo Luiz também se dirigiu ao hospital, todo mundo, né, querendo mais informações e a possibilidade de ver o amigo, de poder, se ele não estiver sedado, porque quando passa a sedação, antes dele ser sedado de novo, ele fala, ele conversa, ele inclusive fez uma declaração de amor para a namorada, uma declaração de amor para a Luciana, entre uma sedação e outra. Da Luciana hoje a Deus, pedindo para que Deus cuide de quem ela não pode cuidar no momento, porque nesse momento os cuidados todos que ela vinha tendo com ele, plantão direto do lado dele, não estavam, né, agora não bastam, não são mais suficientes. Ela postou hoje: querido Deus, cuida de quem eu não posso cuidar, obrigada. Muita gente interpretou isso de 2 formas, dizendo que era uma mensagem ambígua, porque realmente não está mais nas mãos dela, né? Está nas mãos de Deus e dos médicos, esses cuidados, tanto que ele precisou ser hospitalizado, mas também porque havia, né, essa história da família titubeava um pouco, deixa entrar, não deixa entrar, melhor, e se ele se emociona, não vai ser prejudicial, enfim, ficou aquela dúvida toda, mas a Luciana acabou vendo, ele já soube que ela está por lá, porque o medo da Luciana é que realmente ele pensasse que ela não estava mais do lado dele, que ele acordasse e ela não estivesse lá, e ele pensasse que ela não fosse mais ali ficar com ele. Ela tinha muito esse receio, mas aí ele sabe que, claro, ela está por lá, quando é permitido, ela entra, ela fica com ele, mesmo quando ele está sedado, ela fala coisas para ele, ela marca a presença dela lá, e é o que é possível fazer agora. Por isso que realmente ela fala, não é? Deus, cuida de quem eu não posso cuidar
agora, porque agora saiu realmente das mãos dela, agora é nas mãos de Deus e nas mãos dos médicos. Nós vamos chamar a nossa repórter Cíntia Lima e a gente vai ver quais são as últimas informações em relação ao estado de saúde de Marcelo Rezende. Boa tarde, Cíntia. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente estamos aqui em frente ao Hospital Moriá, na região de Moema. Lógico que todos vêm acompanhando o estado fragilizado, debilitado, essa luta do apresentador Marcelo Rezende contra o câncer. Abriu mão da quimioterapia, passou a ter uma alimentação diferenciada. E, na verdade, Sônia, por volta da 1h da tarde, eu estava dentro do hospital, encontrei a Fabíola Gadelha, a gente sabe da amizade, do carinho mútuo entre os dois. Ela, lógico, diante de uma situação dessa, afinal de contas, Marcelo Rezende deu entrada com uma pneumonia grave, ou seja, o estado de saúde dele mais debilitado. Ela estava com um semblante, lógico, bem preocupado, ela estava bem abalada, isso é muito natural, a gente imagina pela proximidade, né? Aliás, nos últimos dias mesmo, o Marcelo, que sempre quis ficar dentro da casa dele, na região de Alphaville e Tamboré, ele fez questão disso durante o tratamento, tinha todo um aparato médico lá também, né, Sônia? Enfermeiros e médicos, mas diante da gravidade da pneumonia, não teve jeito, ele veio, foi trazido aqui ao hospital. Por volta das 2h30 da tarde, como você disse, eu vi entrar por aquela portaria principal o apresentador Geraldo Luiz, que a gente sabe também, os dois cultivam, né, uma amizade a longo prazo também, já vem de um bom tempo, e a própria Luciana Lacerda, a namorada, que mais uma vez nos emociona. Como você disse, esse depoimento que é Deus cuida de quem eu não posso cuidar, ela chegou junto com o Geraldo Luiz, eles chegaram um pouco apressados, a gente sabe que a situação é extremamente delicada. Eu conversei com a assessoria do hospital, Sônia, em princípio nenhum boletim médico, eles não têm autorização da família para passar nenhum tipo de informação, porém a informação que chegou para a gente agora, cerca de 10, 15 minutos, é que o estado de saúde do Marcelo Rezende vem se agravando, ele está mais fragilizado ainda do que quando deu entrada, Sônia. Tá certo, Cíntia. A gente sabe, inclusive, que antes da Luciana embarcar para os Estados Unidos, aquela viagem que ela fez e que despertou a curiosidade de todo mundo, né? E que ela teria ido buscar um tal medicamento que agora a gente não sabe para que efetivamente que era, ou se não deu nem tempo de ser usado, porque a situação dele se agravou a ponto dele precisar ser hospitalizado. Quem estava sempre cuidando dele era a Fabíola Gadelha mesmo, né? Então, realmente, ela que estava cuidando dele enquanto a Luciana estava viajando. A informação que a gente tem também, Cíntia, é que, na verdade, não era um medicamento, era um equipamento. Agora, que tipo de equipamento, a gente também não sabe o que era. Talvez fosse alguma coisa já para facilitar a respiração. Ela não deu maiores detalhes, ela não está em condições de falar com ninguém por enquanto, né, Cíntia? Com certeza, Sônia, mas falar em equipamento, talvez a gente até acredite que seja mais viável do que medicamento. Porque, como eu disse, lá em Tamboré 2, a casa do Marcelo Rezende, ele tinha todo o aparato, Sônia. A intenção dele era permanecer em casa, em nenhum momento ele queria ir para o hospital, a gente sabe disso. Foi uma opção dele, tanto abrir mão da quimioterapia, quanto passar a ter a fé, que é mais do que fundamental em qualquer situação, lógico, mas também com essa dieta de alimentos diferenciados e mais destinados a uma situação fragilizada como a dele do câncer, né, no pâncreas e no fígado. Então o equipamento veria muito de acordo a essa situação, porque desde a semana passada surgiram informações que ele tinha todo o aparato na casa dele. Sim, é verdade. Tudo. Médicos, enfermeiros, cama, vários equipamentos, porque lógico poderia acontecer de ele ficar mais debilitado, de precisar de uma sedação, fortes dores, a gente não consegue prever. Então a ideia do Marcelo Rezende, que a gente tem conhecimento, era ficar dentro de casa o maior tempo possível e com todo o aparato médico. Mas pelo jeito, mesmo com todos os equipamentos... Oi, caiu nossa comunicação com a Cíntia Lima, mas isso que a Cíntia está falando, já sabia realmente que ele tinha todo o equipamento de uma sala de emergência. Tinha o tal do home care, que é você tem todo o equipamento, você monta um quarto, como praticamente fosse um quarto de unidade de terapia intensiva, né? Qualquer emergência você tem lá os primeiros recursos, essa coisa toda. Mas isso não foi suficiente para
para realmente dar a ele o socorro que ele precisou no momento em que as dores ficaram insuportáveis. Pelo menos essas são as informações, tanto que aí, não é, chamaram a ambulância que foi buscá-lo e levou direto para o Hospital Moriá, aí em Moema. O porquê da escolha desse hospital e não o Albert Einstein, onde ele ficou internado na primeira vez, não é, quando teve o diagnóstico, embora se diga também que ele já sabia que tinha essa doença desde algum tempo, e aí quando ele piorou é que ele foi realmente para o hospital, teve a confirmação do diagnóstico e o início do tratamento, que ele fez umas antes, que você falou de o pastor ter ido, claro, visitá-lo, dar uma bênção. Independente de qualquer religião, religião, com certeza. Claro, né? Ele já foi católico, agora ele estava no espiritismo, né? Fazendo cirurgias espirituais, inclusive. Agora recebeu a visita de um pastor, quer dizer, são todas as energias do bem, sublimes, divinas, que estão vindo aí para ele. Isso é muito bom. E na verdade, assim, eu acredito que ele é um cara tão especial, ele é uma pessoa tão... Eu gosto muito do Marcelo Rezende, inclusive eu coloquei, acho que no Instagram hoje ou ontem, logo que eu saí da Fazenda, que aí eu fui fazer o Domingo Show e eu encontrei com o Marcelo no corredor e tava toda aquela polêmica, enfim, daquela minha saída extremamente esquisita, enfim, tal. E o Marcelo pegou e falou assim pra mim, ele falou: olha, eu gostei de ter te assistido, eu acho que você não tem que mentir em nenhum momento, eu acho que você tem que ser verdadeiro até o final. Maravilha, né? Me dá só um minutinho, porque o Milton Neves está na linha com a gente, vamos conversar com ele. Boa tarde, Milton Neves. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Estamos indo, né? Tentando aí ficar rezando o máximo que a gente puder para o Marcelo poder reagir, sair do hospital, voltar para casa. Eu queria tanto falar com você, porque eu achei tão oportuno aquele apelo que você fez. Era uma coisa que todos nós queríamos ter dito, falado, feito esse apelo, levado ele embora para o hospital rapidamente, não é? Talvez não tivesse chegado a esse ponto que ele chegou hoje. E você, como é que está se sentindo, Milton? Bom, eu estou aqui no meu escritório na Avenida Paulista com um colega jornalista que está escrevendo a história do Nacional Atlético Clube, e eu estou aqui na minha sala, onde eu guardo algumas relíquias da minha carreira. Sim. E estou vendo aqui Diário Popular, cada vez melhor. Eu, você, Carlos Nascimento, Carlos Brickman e tal, Alberto Helena Júnior, entendeu? Foi naquele tempo nosso lá, o Pouco. Muito bom. Lá no Diário Popular. Mas espera aí, me dá uma informação que eu não tenho. Agora você me deixou procurar com o lead aí que você me anuncia. Eu fiquei preocupado. O que aconteceu hoje com o Marcelo Rezende? Então, até a nossa produção me informou que quando falou com você, você não sabia o que tinha acontecido com ele ainda, né? Na verdade, você não sabia que aquele seu receio do que acontecesse alguma coisa mais séria havia se concretizado, porque ele foi hospitalizado desde o domingo em função de uma desidratação, da falta de uma proteína, segundo o Felipe Campos está informando a gente agora, fortíssimas dores que o levaram a ser sedado no hospital e também desenvolveu uma pneumonia grave. E esse é o estado delicado em que ele se encontra hoje no Hospital Moriá, em Moema, aqui em São Paulo, Milton. Mas eu confesso que eu não sabia, viu? Eu gosto muito dele, meu grande amigo, a gente mora próximo. E esse hospital é na Avenida Miruna 713, onde funcionou a vida inteira a TV Record, a Rádio Record e também a Rádio Jovem Pan. Comecei minha carreira em 72 lá, na Avenida Rudemberto, esquina com a Avenida Miruna. Mas não sabia dessa piora do estado de saúde do Marcelo Rezende, um jeito que... Meu companheiro de vinho, entendeu? A gente tem grandes competições de vinho, a gente vai nos restaurantes aí em Alphaville, lá na Castelo Branco aí do teu lado, vai lá no 53, a gente faz competições de vinho para ver quem que toma o melhor rótulo e tal. Um cara maravilhoso, um sujeito que eu até me intrometi, entre aspas, 98% das pessoas entenderam a minha boa intenção, né, quando eu publiquei no meu Twitter com 2 milhões de seguidores, que Marcelo, por favor, ajude Deus a te ajudar, volte para o hospital. Porque eu sempre falo, viu, que cada um, no entanto, sabe onde o calo aperta. Mas eu sempre digo, para ganhar um jogo de futebol, você tem que botar um ataque como o Dorval, Mengal, Rotim, Pelé e Pepe. Mas para ganhar saúde no jogo contra a má saúde, você tem que escalar hospital, remédio, bisturi, fé em Deus e laboratório, e médico. Entendeu? Isso é um ataque. Agora, ele resolveu não ir ao hospital. Ele não sabia que ele tinha ido já no domingo. Poxa vida, entendeu? Mas eu gosto muito dele.
E eu me intrometi até profissionalmente na vida dele, não pessoalmente. Agora, com esse apelo que eu fiz, que teve 98% de apoio, o pessoal entendeu realmente. Porque profissionalmente eu não conhecia o Marcelo, quando eu trabalhava na Record. Houve uma época lá que estava uma loucura. Eu fazia o quinta-feira lá, o Roleta Russa, fazia o terceiro tempo domingo, debate-bola diariamente, e fazia também o Cidade Alerta, porque o Datena tinha saído. E ficou uma loucura na minha vida. Eu procurei o bispo e falei, olha, não é possível, eu não aguento fazer 4 programas aqui, precisamos botar alguém. Mas qual que você quer substituição? De polícia aí, até porque é um saco fazer aquilo. Eu falei, bota o rapaz lá da Rede TV, o Marcelo Rezende, e o bispo falou para mim, mas escuta, mas todo mundo vem aqui querendo o programa, que o apresentador que quer 1 hora, 2 horas, se depender do apresentador, ele fica com 20 horas por dia, todo apresentador e apresentadora querem espichar o seu espaço, e você vem aqui abrir mão do Cidade Alerta? Eu falei, é lógico, eu não estou aguentando. E por que você está indicando um colega lá da Rede TV? Eu nem conheço o Marcelo Rezende, não conhecia a época, 2003, não conhecia. E eu falei pro bispo, falei, vocês não adoram gente ex-global? O Marcelo, além de ser um grande profissional, ele é da Globo, e não deu outra, contrataram o Marcelo. Ele sempre agradeceu esse aspecto profissional, depois ficamos amigos, moramos coincidentemente próximos, e depois indiquei ele também, outra vez ele estava parado, eu indiquei lá na Band para o Hélio Vargas, que era o diretor, e foi contratado também. Marcelo Rezende é um grande amigo, um cara